Boa noite a todos. É com muita alegria que me encontro mais uma vez nessa casa de oração para que a gente possa fazer algumas pequenas reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da nossa consoladora doutrina espírita. E Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, cita uma frase que ficou conhecida de todos nós, que é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E para que nós possamos apreciar na sua totalidade isso que Paulo vem a nos dizer, porque tudo aquilo que Paulo coloca aos coríntios, aos tessalonicenses, a todos esses povos, não ficaram restritos apenas a esses povos, mas a todos nós nessa humanidade. E para que nós possamos entender, é necessário compreender que cada um de nós é um ser dotado da capacidade de raciocinar, de analisar, de estudar, de ponderar acerca de toda e qualquer nossa ação. Nós, apesar de termos o nosso instinto, não nos cabe mais afirmarmos que nós agimos por impulso. Cada um de nós tem a capacidade de reflexionar antes de tomar qualquer atitude. E dentro dessa nossa dinâmica de vida, nós somos livres para agirmos conforme o nosso querer. Paulo nos diz, tudo me é lícito. E Allan Kardec vai trazer em O Livro dos Espíritos, entre as suas 10 leis morais, uma delas, que é a lei de liberdade. E dentro dessa lei de liberdade, temos uma ferramenta para exercer esse ato livre, que é o livre-arbítrio. Ferramenta essa que utilizamos para pensar, para falar, para agir conforme a nossa vontade. Dizem os Espíritos, na resposta da questão 843 de O Livro dos Espíritos, que é necessário o livre-arbítrio, pois que nós não somos máquinas. Porque se nós não tivéssemos livre-arbítrio, alguma outra inteligência agiria por nós. Como nenhuma outra inteligência age por nós, nós mesmos somos os responsáveis por aquilo que fazemos. Dessa forma, também assumindo a responsabilidade perante os nossos atos. Então Paulo diz que tudo nos é lícito, ou seja, eu posso pensar, eu posso falar, eu posso agir conforme a nossa vontade, mas com uma condicional. Diz Paulo que nem tudo nos convém. Por duas razões aqui, vamos resumir. Primeiramente, nem tudo convém que eu faça, porque nem tudo é bom, nem tudo edifica. Nem tudo traz uma consequência, um ato positivo. Então, apesar de eu possuir a liberdade para agir conforme a minha vontade, não necessariamente tudo que eu faça venha a ser bom. Logo, eu preciso ponderar antes dos meus atos. E como uma segunda reflexão, precisamos pensar que nós temos responsabilidade perante aquilo que fizermos. Justamente por isso Paulo coloca que nem tudo convém que eu faça, porque eu irei arcar com cada pensamento, com cada palavra, com cada atitude que eu tomar, tanto para o bem quanto para o mal. Cada um de nós está sob uma lei divina de causa e efeito, respondendo por tudo aquilo que fizermos. E, como essa lei é justa, pois afinal de contas Deus é justo, Allan Kardec vai dizer na questão 13 do Livro dos Espíritos, ao tratar dos atributos da divindade, que dentre os seus atributos Deus é soberanamente justo e bom, e como um ser soberanamente justo e bom entrega a cada criatura sua conforme a sua obra, então tudo aquilo que nós fizermos de positivo, eu recolho em bênçãos. Tudo aquilo que igualmente eu fizer de negativo, eu recolho como provas, como expiações, como situações que eu necessito corrigir. Entendendo isso, então, sabendo que eu preciso ter essa capacidade de entender que sou responsável pelos meus atos, então preciso ponderar em tudo aquilo que eu fizer. E é muito comum, usualmente, nós acharmos que aquelas nossas atitudes menores, aquelas atitudes pequenas que ninguém está vendo, que ninguém está analisando, que eu também não irei responder, mas eu irei. Todo e qualquer ato. É Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que nos deixou recentemente, retornou à pátria espiritual, que afirmava que ninguém ludibria as leis divinas. Então, aquele pequeno ato que muitas vezes eu cometo, aquele pequeno pensamento que eu acho que ninguém está vendo, na minha consciência está registrado e eu vou precisar reparar.
E é muito comum, porque a gente acha que ninguém está vendo, ninguém percebeu, então está tranquilo, não vai me acontecer nada, mas eu estou registrando. E isso Allan Kardec vai tratar na obra O Céu e o Inferno, na primeira parte dessa obra, no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, onde ali em mais de 30 itens, Allan Kardec vai fazer uma relação da nossa vida com a espiritualidade. Convido a todos à leitura, obra O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Dentre esses itens, Kardec diz o seguinte: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, e uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito numa palavra que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um caminho de progresso. Ou seja, toda aquela ação positiva que eu fizer, todo aquele bom pensamento, toda aquela boa palavra está sendo registrado na minha vida e eu vou recolher como bênção. E todo aquele único leve movimento distanciado do Evangelho que eu fizer, eu também vou precisar reparar. E o que é interessante que traz Kardec bem no finalzinho é que, mesmo nas pessoas mais perversas, aquele ato de bondade que aquela pessoa possa cometer, aquilo vai pesar a seu favor. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Então, por pior que possa ser a conduta de alguma pessoa, se ela toma uma atitude, um pensamento, uma palavra no bem, aquilo é considerado na sua vida, porque Deus é misericordioso e está levando em conta o esforço que aquela pessoa está realizando na tentativa de fazer algo no bem. Então, nada passa despercebido pelas leis divinas. Novamente, isso nos faz entender que nós precisamos ponderar em cada pensamento, cada palavra, cada ação que eu tomar, porque eu vou recolher a consequência desse ato, positivamente ou negativamente. Mas para que a gente possa ilustrar essa questão de tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, vamos hoje aqui tratar de duas situações que são muito corriqueiras e que certamente envolvem a cada um de nós, todos aqui passamos, para que a gente possa entender na prática como então que a gente pode vir tomar boas ações diante dos desafios, diante dos embates da vida e qual o melhor caminho a tomar, porque eu sei que eu posso fazer tudo, mas nem tudo convém que eu faça. Então, como selecionar aquilo que seja melhor para mim? Vamos então expor com duas situações, e aí eu perguntaria para vocês, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai levantar a mão positivamente. Primeira situação, certamente aqui em algum momento na vida, cada um de nós já foi ofendido, sim ou não? Levanta a mão quem nunca foi ofendido. Nunca foi? Que bênção! Ninguém nunca entrou num embate, ninguém nunca sofreu uma agressão, nem que seja verbal, alguém se machucou com alguém, acho que é a grande maioria de nós. Né? Já nos aborrecemos com alguém em algum momento da vida, certo? E uma segunda situação que também envolve a cada um de nós. Eu acredito que todos nós aqui convivemos com alguém que seja diferente, seja na forma de pensar, seja na forma de agir, alguém que tem um estilo de vida totalmente diferente do meu. Eu acho que todos nós convivemos aqui, seja talvez porque a pessoa prefere o sol e eu prefiro a chuva, ou partido político, ou sexualidade, ou religiosidade, o que quer que seja, todos nós dentro da nossa casa, ou no ambiente de trabalho, na nossa convivência do dia a dia, lidamos com alguém que seja diferente. Todos nós. Pois bem, então vamos lá, a nossa primeira situação. Na suposição de que alguém venha a nos ofender, alguém é agressivo conosco, alguém, no caso, nos machuca, nos ofende, enfim. Paulo disse que eu posso fazer tudo. Então, ok, alguém é agressivo comigo e grita comigo. Eu perguntaria para vocês, eu posso gritar de volta com essa pessoa, sim ou não? Posso ou não? Eu posso ofender de volta essa pessoa, sim ou não? Posso. Eu posso gritar de volta com ela, eu posso ofender de volta aquela pessoa, mas eu posso também me afastar dessa pessoa, não posso? Eu posso talvez tentar conversar com essa pessoa, não posso esclarecer? Posso tentar perdoar essa pessoa também, não posso? Então, diante disso, a gente abre um leque de possibilidades diante daquele momento agressivo. Porque Paulo disse que eu posso fazer tudo.
Se eu estou convivendo com alguém que seja diferente de mim, vamos colocar aqui, seja porque ela tem uma religião diferente da minha, ou ela manifesta uma sexualidade diferente da minha, vamos lá, eu posso tentar converter essa pessoa, sim ou não? Posso. Posso tentar submeter aquela pessoa à minha forma de pensar para que ela mude o seu jeito de ser? Posso. Posso também tentar aceitar a pessoa como ela é? Posso. E aí a gente vai analisando e abre novamente um leque de opções. Então Paulo disse que tudo me é lícito, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Então, diante da situação, é o primeiro questionamento que eu faço: o que é que eu posso fazer? E eu vou abrindo esse leque. Segundo questionamento que eu devo fazer: o que é que eu devo fazer diante dessa situação? Então aqui eu tenho um monte de possibilidade a respeito da maneira pela qual eu posso agir. Mas o que eu devo fazer? E quando eu me questiono o que eu devo fazer, eu preciso ter uma base de consulta, um norte direcionador. Qual é a nossa base de consulta enquanto nos afirmamos espíritas ou enquanto nos afirmamos cristãos? É o Evangelho. O Evangelho do Cristo é a nossa base de consulta, sim ou não? Pois bem, alguém grita comigo, alguém é agressivo comigo. Nós aqui já elencamos um monte de possibilidades. Mas o que será que o Evangelho nos diz? E aí a gente começa a fazer uma análise, começa a rebuscar. A gente sempre vai encontrar em qualquer passagem do Evangelho algo que nos diga a respeito. Sempre. Nós sempre nos identificamos de alguma forma com os ensinamentos de Jesus. Jesus o tempo inteiro nos ensinou a questão do perdão. Não ensinou? Jesus, quando estava ali nos seus instantes derradeiros da cruz, ele olha para aquelas pessoas que o crucificaram, percebendo o que estava acontecendo, olha para os céus e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus sabia que aqueles que o estavam crucificando estavam fazendo por uma questão de ignorância, não porque fossem ruins. E aí a gente passa a entender que não existe pessoa ruim, não existe pessoa má, existe pessoa equivocada. E todos nós, sempre, em algum momento, estamos equivocados, distanciados do Evangelho. Nós não somos pessoas ou criaturas ruins, nós somos filhos de Deus. Nós somos criaturas divinas, nós temos a centelha divina dentro de cada um de nós. E Deus, sendo soberanamente justo e bom, amoroso por excelência, não haveria de criar criaturas devotadas ao mal. Então todos nós, em realidade, somos ignorantes, tomando ações distanciadas do Evangelho. Mas nós não somos, na essência, pessoas ruins. Não há pessoa ruim. Existe pessoa em equívoco. Então Jesus entendia essa perspectiva e pede para que Deus então perdoe todos aqueles que estavam o crucificando. Da mesma forma, as diversas vezes em que ele ensina, por exemplo, a Pedro, quando os soldados chegam para capturar Jesus e Pedro tira sua espada e corta a orelha de um soldado, Jesus lhe reprime, diz: embainha tua espada, porque quem ferir pela espada perecerá pela espada. Já nos dando ali um ensinamento a respeito da lei de causa e efeito. O que você fizer, você vai sofrer a consequência. Por mais nobre, entre aspas, que possa ser a sua atitude, no caso Pedro queria defender Jesus, não precisa disso. Não se complique perante as leis divinas. Embainha tua espada. Mais um momento de perdão. Assim como ele também responde a Pedro: quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, em verdade vos digo 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Paramos por aqui. Nós sempre iremos encontrar alguma passagem do Evangelho falando sobre o perdão. Então, quando nós realizamos essa busca, se alguém nos ofende, se alguém nos machuca, se alguém de uma certa forma nos traz algum dano, o que é que o Evangelho me sugere? Perdoar. O Evangelho me sugere, porque o Evangelho, Jesus, nem os Espíritos nos mandam nada, não ordenam nada, nos convidam. Então o Evangelho nos convida, sugere o perdão nesses momentos. Então eu sei que eu posso revidar, eu posso silenciar, eu posso me afastar, eu posso contra-atacar, mas o que o Evangelho me sugere é perdoar. Então eu já tenho norte, um direcionador. Em relação a uma pessoa que seja diferente,
em relação a uma pessoa que ela manifesta um estilo de vida, uma forma de vida que difere da minha, o que será também que o Evangelho nos orienta? Vamos aqui pensar. O maior mandamento que está estabelecido lá em Mateus 22. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que Allan Kardec vai traduzir no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, esse maior mandamento, como a prática da caridade. Fazer todo o bem que eu gostaria que o outro me fizesse. Isso é a tradução, digamos assim, na prática, de amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu convivo com uma pessoa que ela seja diferente de mim, o que me cabe fazer? Amar essa pessoa. Fazer o bem a essa pessoa. Deixá-la livre para manifestar o que quer que seja. Porque assim como eu gosto que respeitem a minha forma de pensar, a minha forma de ser e de agir, eu devo respeitar o outro, deixando-o livre também para manifestar o seu pensamento, o seu estilo de vida, que melhor for para ele, não para mim. Então, assim como é fazer todo o bem que eu gostaria que o outro me fizesse, é respeitar o outro como eu gostaria também de ser respeitado. É amar o outro como eu gostaria também de ser amado. Dentro, então, dessa dinâmica, não me cabe tentar forçar ninguém a mudar, porque nós, na realidade, não mudamos ninguém. Nós mudamos a nós mesmos. E a partir da nossa mudança, talvez com o nosso exemplo, o outro se sinta inspirado e possa seguir aquele caminho que eu estou também tentando seguir. Mas forçar uma mudança no outro, nós não conseguimos. No máximo, nós conseguimos talvez tornar a pessoa hipócrita, ou então submetê-la de alguma certa forma àquilo que eu considero como certo. E é interessante que muitas vezes nós nos consideramos os donos da razão, os donos da verdade. E nós percebemos alguém pensando diferente de mim e eu quero que o outro se dobre à minha maneira de ser. Mas quem disse que eu estou certo? Quem garante que eu tenho a propriedade, que eu sou o dono da razão, para querer que o outro se dobre a mim mesmo? Quem sou eu para julgar a forma do outro de ser? Se nem Jesus, que era a autoridade moral por excelência, julgava quem quer que seja. Vamos nos reportar àquela famosa passagem da mulher adúltera. Aquela mulher que foi ali colocada aos pés de Jesus, trazida pelos fariseus, que queriam saber de Jesus se era coerente, se era correto apedrejá-la, porque assim determinava a lei. Então Jesus diz aquela célebre frase: aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Começam a sair os fariseus mais velhos, seguidos pelos fariseus mais novos. Os mais velhos, os mais cheios de erro, os mais cheios de pecado, seguido então pelos fariseus mais novos. Fica aquela mulher com Jesus. Jesus apenas lhe questiona: onde estão os teus acusadores? E ela diz: foram embora. Ele responde: tampouco eu te condenarei. Vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Jesus ali em nenhum momento deu um puxão de orelha naquela mulher, nem nos fariseus. Jesus não queria saber quem era aquela mulher, de onde ela vinha, para onde ela ia, apesar de saber, porque Jesus conhecia a todos. Mas ele não tratou de investigar quem era aquela pessoa. Ele apenas orientou: vá, não tornes novamente a fazer esse erro, para que não venha te acontecer novamente essa situação. E vá em paz. Jesus também nunca pediu para que ninguém ficasse ali colado do lado dele: me siga, fica aqui junto comigo. Não, curava, orientava e deixava a pessoa livre para seguir o seu caminho. Essa era a conduta de Jesus, a autoridade moral. E a gente quer dobrar os outros. E a gente muitas vezes quer forçar o outro a ser como nós somos. Mas nós não iremos conseguir. Quando a gente vai até o Livro dos Espíritos, a gente encontra alguns questionamentos interessantes por parte de Kardec, que também está dentro da lei de liberdade. E ali Kardec traz duas formas, duas expressões da liberdade, que primeiro é a liberdade de pensar e liberdade de consciência. Kardec, na questão 833, questiona a espiritualidade: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual goze ele de absoluta liberdade? Eles respondem: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras. Pode lhe deter o ímpeto, porém não aniquilá-lo. Então, dentro do nosso pensamento, nós somos livres para pensar o que nós quisermos. Porque a nossa liberdade de ação ela é de uma certa forma relativa.
Por mais que eu queira fazer tudo, eu não consigo fazer tudo. Mas dentro do meu pensamento eu posso ser, pensar, falar o que eu quiser. Ali a minha liberdade é irrestrita. Mas como uma consequência da liberdade de pensar, vem a liberdade da consciência. Que Kardec pergunta, será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? E eles dizem que a consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. O que é esse pensamento íntimo da consciência? É eu ter consciência do meu ser, de quem eu sou. Vinícius, o que eu gosto, quais são os meus princípios, quais são os meus valores. Então, a partir da minha liberdade de pensar, eu determino quem eu sou. Aí vem a minha consciência. Eu tenho liberdade de consciência para escolher os meus valores dentro de mim? Tenho. E aí, por fim, Kardec pergunta na 837, que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? O que acontece quando eu tento, então, tolher a consciência de alguém? Porque aquela pessoa, de repente, ela escolheu para a vida dela seguir uma religião diferente da minha, ou manifestar uma sexualidade diferente da minha. O que é que acontece quando eu tento opor essa manifestação da sua consciência? Quando eu tento tirar essa liberdade de consciência, dizem os espíritos, constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, muitas vezes a gente contribui para que o outro seja hipócrita. Olha que interessante, palavras da espiritualidade. Por quê? Vamos aqui pensar. Eu sou espírita. E de repente eu estou convivendo com alguém que manifesta uma outra religião diferente da minha, seja católica ou até mesmo nenhuma delas, uma pessoa que seja ateia. Então eu tento ali converter, forçar aquela pessoa para vir para dentro da casa espírita, para escutar palestra, para receber passe, para estudar evangelho, a doutrina, e aí de repente a pessoa começa a frequentar, vem aqui, mas será que é isso que está pulsando dentro do coração dela? Será que ela queria realmente ser espírita e estar aqui? Ou ela simplesmente está aqui porque, de uma certa forma, ela se submeteu à minha autoridade, à minha pressão, ao meu constrangimento e agora ela está aqui dentro? Eu estou impedindo a sua liberdade de consciência, tornando aquela pessoa hipócrita, porque ela pode até estar aqui, mas muitas vezes a contragosto. Onde ela poderia estar sendo mais feliz, talvez em uma outra religião, onde o seu coração ali vibrasse. E eu estou fazendo a pessoa ficar forçada aqui dentro, apenas ilustrando, dando um exemplo. Então nós não devemos fazer isso com as pessoas, estamos tornando-as hipócritas. E isso nada tem a ver, vai na contramão do maior mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Que é deixar o outro escolher o seu caminho, assim como eu gostaria que deixassem eu ser livre para escolher também o meu próprio caminho. Então, a partir do momento que eu tento converter, forçar alguém a agir de uma forma que está em desacordo com aquilo que ela pensa, além de eu torná-la hipócrita, eu também posso contribuir e muito ali para talvez a pessoa ter transtornos de ansiedade, depressão e por aí vai. Porque ela está vivendo uma vida que é totalmente em desacordo com aquilo que ela pensa. Porque de uma certa forma ela se submeteu a mim. Talvez ela não quisesse estar aqui. Talvez ela não quisesse manifestar a sexualidade que eu acho que ela tem que manifestar. Talvez ela não quisesse compactuar com a visão política que eu possa vir a ter. Mas eu, de uma certa forma, exercendo a minha autoridade, a minha pressão, o meu constrangimento, a pessoa acaba se dobrando à minha forma de pensar e por dentro ela vive infeliz. Por fora ela aceita, por dentro ela não é aquilo que nós pensamos que ela seja. E aí, onde está o amor ao próximo nesse momento? Será que é assim que eu devo agir com as pessoas? Forçando-as, dobrando-as ao meu jeito de ser? Ou o Evangelho me sugere para deixar as pessoas livres para seguir o seu caminho? Se ela quiser vir comigo, tudo bem. Se ela não quiser vir comigo, está tudo bem também. O importante é que ela seja feliz, assim como Jesus fez. Vai, siga teu caminho. Desde que você seja feliz, desde que você não prejudique o próximo, desde que você não faça mal a você mesmo, desde que você encontre a sua felicidade. Isso é amar ao próximo. Então, a partir disso, nós já sabemos que eu posso fazer de tudo com essa pessoa, posso tentar convertê-la, posso tentar pressioná-la, enfim. Mas o que eu devo fazer? Amá-la e respeitar essa pessoa. Isso é o que me orienta o Evangelho. Isso é o que me orienta a doutrina dos Espíritos.
E aí, no caso, a gente deve fazer um terceiro questionamento por fim. Porque diante de uma situação em que alguém me ofende ou na convivência com alguém diferente, eu já sei tudo o que eu posso fazer, eu já sei tudo o que eu devo fazer a partir do Evangelho. E aí eu me devo fazer um terceiro questionamento. Afinal, o que é que eu quero fazer? Porque muitas vezes aquilo que eu quero fazer também não está em acordo com o que eu devo fazer. Às vezes, a gente sabe o que tem que ser feito. A gente sabe que tem que perdoar. A gente sabe que tem que respeitar. A gente sabe que tem que amar. Mas será que é isso mesmo que eu quero fazer? E quando muitas vezes eu não faço, o que é muito comum? Eu adotar uma postura de vitimismo, muitas vezes, e afirmar que eu agi de determinada forma porque alguém me influenciou. É muito comum. Então eu digo que de repente, eu fui lá e gritei de volta com a pessoa. Eu sei que eu não deveria fazer isso, mas eu fui lá e gritei de volta com a pessoa. Eu não queria fazer isso. Queria sim. Quando a gente vai lá e grita de volta com alguém, a gente fala, eu não queria. Queria. Porque se de fato não quisesse, não teria feito. Mas se eu fiz, a despeito de tudo aquilo que o Evangelho me orienta, se ainda assim eu agi na contramão, foi por livre e espontânea vontade. Por maior que tenha sido a influência, e nós espíritas temos o péssimo hábito de muitas vezes acusarmos os espíritos obsessores também. Espírito obsessor tem as costas largas, eu sempre digo isso. Eles não estão aqui para se defender, eles levam a culpa de tudo. Então quando eu grito de volta com alguém, eu falo, e parece que alguém falou aqui na minha orelha, eu fui lá e gritei de volta. Foi uma força que me envolveu, fui lá, quando eu vi já fiz. Bom, pode até ter a possibilidade de o espírito obsessor muitas vezes nos envolver, mas se ele envolveu é porque tinha brecha. E essa brecha está em quem? Em mim. É porque a agressividade ainda está lá dentro de mim. Aquela portazinha ainda está aberta. Então foi lá o espírito que também é agressivo, que gosta daquela situação, me envolveu, aí juntou tudo, fui lá e gritei. Mas por quê? Tinha a brecha. Eu quis fazer isso. Porque se eu não quisesse, eu não teria feito. Da mesma forma, quando a gente tenta modificar, converter alguém que quer que seja, aí a pessoa se prejudica, eu não queria ter feito isso. Sim, você queria. Porque você já tinha o seu norte aqui, o seu direcionador. Você sabia o que deveria ser feito. Se você não fez, foi uma questão de livre-arbítrio. Todo e qualquer pensamento, ação, palavra nossa é de nossa responsabilidade. Está nas nossas mãos. E a gente não consegue se isolar de qualquer influência que seja. Mas por maior que seja essa influência, nós sempre temos a capacidade de ceder ou resistir. Disse Joana de Ângeles, uma psicografia para o Divaldo, em 2020, lá na Mansão do Caminho, algo muito interessante a respeito das influências. Ela afirmou que, mente a mente, processa-se o intercâmbio entre os espíritos envoltos na indumentária carnal e os dela desvestidos, ou seja, entre encarnados e desencarnados. Sempre uma está influenciando a outra mente. Não há isolamento de natureza mental entre os seres vivos, assim como de vibração entre todos os seres vivos. Não há. Então, independente do momento em que nós estejamos, nós sempre, de alguma forma, estamos recebendo influências. Sempre, a todo instante. Ilude-se quem acha que vai lá para uma casinha no meio do mato, no alto de uma montanha, e que não vai ter influência. Vai ter influência sim. Vai ter influência da espiritualidade, de alguma forma. Porque disse Joana aqui, nenhum de nós está isolado de influência, seja da espiritualidade, seja dos encarnados. Das pessoas também que muitas vezes convivem conosco e ali tentam nos impulsionar numa direção ou na outra, e a gente às vezes acaba cedendo. Então todos nós recebemos a influência, mas cabe a quem filtrar essa influência? Eu. Então se eu de repente fui lá e gritei de volta com a pessoa em um gesto de agressividade para contra-atacar, foi porque eu quis. Por mais que eu tenha recebido a influência, foi porque eu quis. E aí a gente esquece que assim como tem influência negativa, também tem influência positiva. E por que a gente não potencializa essa influência positiva? Porque afinal de contas, nos ensina também o Livro dos Espíritos que cada um de nós aqui possui um protetor. Cada um de nós aqui possui aquilo que chamamos de anjo guardião. Aquele espírito amigo que nos acompanha ao longo de toda a encarnação. E por que a gente só ouve o obsessor? A gente não ouve o nosso protetor?
Porque naquele momento ali de agressividade, assim como pode ter alguém me influenciando a gritar de novo, o meu amigo espiritual está ali falando, se acalma, perdoa, deixa para lá, se afasta. Mas a gente não ouve. A gente ouve aquele que é negativo. Só que aquele meu amigo do bem que está ali do meu lado, ele está me impulsionando no bem. E por que eu não estou dando guarida a ele? Porque minha sintonia está lá embaixo. Porque eu estou preferindo, apesar de todos os meus esforços, às vezes, dar vazão àquilo que ainda é negativo dentro de mim. E me conecto com aquilo que é inferior. Então, por maior que seja a influência, a responsabilidade dessa seleção de receber a influência daquilo que é positivo ou negativo é completamente minha. Então, se eu tomei uma atitude que estava distanciada daquilo que propunha o Evangelho, não foi por questão de influência, foi por questão de que eu aceitei receber aquela influência. A gente não pode transferir responsabilidades. Da mesma forma que, muitas vezes, a gente também afirma que quer alguma coisa, que quer uma mudança, mas essa mudança às vezes só está aqui, na ponta dos lábios, porque por dentro eu não estou querendo mudar. Também dizem os Espíritos, na resposta da questão 911 do Livro dos Espíritos, assim, que há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas mais paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Então, quando a gente acha que não pode vencer alguma coisa, é porque na realidade está nos faltando força moral para isso. E porque de alguma forma a gente está ainda satisfeito com aquela nossa situação. Então, de repente, eu estou ali naquela convivência com alguém diferente de mim, e assim eu penso que não, eu deveria deixar a pessoa ser livre para seguir o caminho dela, ser como ela quer, enfim. Mas espera aí, aquela pessoa está se submetendo a mim, aquela pessoa faz tudo o que eu peço, tudo o que eu mando, aquela pessoa está nas minhas mãos, está sob a minha responsabilidade e autoridade, eu estou muito cômodo ainda, então por que eu vou querer mudá-la? Se eu estou satisfeito que ela está se dobrando a mim e de alguma forma eu estou tirando vantagem dela. Então eu falo que eu quero mudar, mas por dentro eu ainda estou satisfeito com a situação. Então muitas vezes é o que dizem os Espíritos na resposta da questão 911. Às vezes a gente fala que quer, mas por dentro a gente está muito satisfeito que a situação permaneça do jeito que está. Então, em toda e qualquer situação que nós vivenciamos, como disse Paulo, tudo nos é lícito de ser feito, tudo, mas nem tudo convém que nós façamos. E novamente vamos estabelecer essa dinâmica de vida. Diante da dificuldade ou do desafio, vamos nos perguntar esses 3 questionamentos. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer e o que eu quero fazer. O que eu posso? Elencando tudo aquilo que eu tenho possibilidade. O que eu devo? É o que o Evangelho me sugere. E o que eu efetivamente quero. Eu quero seguir o caminho do bem, de uma mudança, ou eu quero continuar preso à inferioridade? A responsabilidade é inteiramente nossa. E a gente não vai poder acusar ninguém se a gente travar ali no nosso caminho de evolução. Porque se a gente não andou para frente, foi por nossa responsabilidade. E quem de fato é livre? Quem ama. O amor é o grande libertador. Realizar o bem é o que na realidade nos solta de absolutamente tudo aquilo que é inferior. Quem escolhe o caminho do amor, esse nunca está errando. Porque esse está sempre exercendo o bem a todos os instantes. E a partir do momento que eu exerço o bem, por uma questão de lei divina, se eu faço bem, eu colho o bem. É conforme a gente coloca vulgarmente, né? Que a gente colhe exatamente conforme a nossa plantação. Se eu estou plantando aquilo que é positivo, eu estou trilhando um caminho de bênçãos para mim, me tornando cada vez mais livre, cada vez mais liberto. É por isso que Emmanuel deu uma recomendação para o nosso querido e saudoso Chico, na obra Mediunidade e Sintonia, um livrinho bem pequeno, que Emmanuel recomendou para Chico, e aí eu fico pensando, se Emmanuel recomendou para Chico um livro tão pequenininho, que dirá para a gente o que ele não recomendaria, não é? Então nessa obra Mediunidade e Sintonia, Emmanuel deixa uma frase muito interessante: examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Então vejamos que interessante. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos. Analisa tudo aquilo que você vem pensando, falando, agindo. Examina, vigia. Por quê?
a depender daquilo que eu faça, diz Emmanuel, a vida ali me aguardará, ou com as asas do bem, asas, voo, liberdade, ou com as algemas do mal, algema, prisão, aquilo que é negativo. Se eu faço aquilo que é distanciado do Evangelho, se eu faço aquilo que está distante do amor, eu estou me complicando, estou me prendendo, me algemando, provavelmente, a provas e expiações que eu mesmo estou criando para a minha vida. Mas eu tenho outra opção, fazer o bem, amar. Aí, diz Emmanuel, a vida me aguarda com as asas do bem, com voo, com liberdade. Não vai me prender. Então, efetivamente, aquele que é livre na essência é aquele que busca sempre estar amando. E quando a gente fala estar amando, não é aquele amor que a gente está falando de paixão, nada disso. É o amor da prática do bem. É o amor do maior mandamento, da fraternidade. De sempre olhar para o próximo e pensar qual é o bem que eu posso realizar para esse próximo. Que é que eu tenho de dentro de mim para dar de benefício para o outro. E aqui nós também não estamos restringindo esse conceito à questão material. Porque a gente acha muitas vezes que fazer o bem ao outro é dar alguma coisa de material. Também é. Mas isso está restrito aos nossos recursos materiais e financeiros que possuímos. É a caridade material que traz Allan Kardec. Mas a caridade moral, aquela que não nos custa nenhum centavo, a caridade que depende de somente dentro de nós, é aquela caridade do sorriso que alegra o dia de alguém, de uma mão estendida a quem está em queda, de uma palavra de consolação, de um ouvido emprestado para alguém que quer desabafar, de uma prece, de uma oração. Recursos esses que não nos custam absolutamente nada e que todos se constituem como exercício do bem, prática do amor. Então aquele que a todo instante olha para dentro de si e pensa: que é que eu posso fazer de benefício por este que grita comigo? Ou este que está convivendo comigo de uma maneira diferente, que é que eu tenho de dentro de mim para oferecer a ele, para realizar o bem? Este sim é o verdadeiro livre, é o verdadeiro liberto. É aquele que não se preocupa com as suas ações porque está sempre pautando tudo no bem, entendendo que, se está fazendo bem, vai recolher bênçãos. Então disse Paulo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Porém, aquele que opta pelo caminho do amor, aquele que opta pelo caminho do bem, do respeito, do perdão, da indulgência e da caridade na sua pura acepção, esse sim, convém que tudo faça, porque escolheu um roteiro certo, que é o Evangelho do Cristo. Que nós possamos manter essas reflexões dentro de nossas mentes e de nossos corações. Gratidão a todos.